Titãs invadem a Terra e Belion arranca a cabeça do líder em um único golpe, enquanto Jinwoo convoca o Exército das Sombras. Nos Estados Unidos, a CIA recorre a Norma Selner. Na Coreia, o torneio revela Kim-Chul, que é Iron, sentindo o peso do soberano. Jinwoo cura Cha-Rain, cumpre a promessa num duelo de corrida e o reencontro termina em um beijo sob a neve. No mundo do repouso, Beru, Ygritte e Feng celebram o rei. Novos artefatos, novas tropas, nova esperança. Mas seu poder de Jinwoo atraiu Titãs, o que vem atrás dele. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago pra vocês o episódio 28 de Solo Leveling terceira temporada. E pra quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncios. Então não perde tempo, que é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 28, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. O Titã demonstra sua verdadeira forma. Ele dizia: então até um pequeno planeta numa galáxia distante tem alguém bem talentoso. Porém, o mero fato de que precisa aumentar o tamanho do seu corpo para maximizar seu poder é claramente um sinal do quão primitiva é sua espécie. Em compensação, nós, os Titãs, diminuímos de tamanho quando precisamos lutar com toda a nossa força. Então é claro, algo assim só é possível para os maiores guerreiros da raça dos Titãs, incluindo eu mesmo. Se pedir perdão agora, vou poupar você. De repente o Titã acaba sendo atingido por um ataque. Sua cabeça é arrancada de seu corpo. Vemos que Belion, o soldado mais forte de Sun Jinwoo, acabou de arrancar a cabeça daquele inimigo. Esse é o poder dos soldados do monarca. Belion voava junto de Kaecell, que come o corpo daquele inimigo. Ele então pergunta: meu rei, por acaso estava conversando com aquela criatura? Sung responde que não. Esses caras parecem ser arrogantes demais. Então parece que você vai ter que prestar atenção especial neles. Belion então responde: por favor, meu soberano, deixe isso comigo. O soldado das sombras então ataca com sua espada, que se transforma em um chicote de lâminas. Ele é capaz de cortar vários inimigos ao mesmo tempo. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente assistia àquele vídeo. Todos que estavam ali ficam sem palavras. O presidente pergunta se o exército descobriu qual a identidade desse homem, e o general responde que não. Em pensamentos, o presidente dizia: ele lidou com aqueles monstros como se fossem brinquedos, e pensar que algo que só via em filmes aconteceria de verdade. Tem alguma forma da CIA descobrir a identidade daquele rapaz. Nesse momento conhecemos o diretor da CIA. Esse é David Brennan. Na outra realidade, ele foi o diretor da Associação de Caçadores dos Estados Unidos. David dizia: não sei, sendo realista pode ser impossível. Isso se estivermos falando realisticamente. Que tal aplicarmos métodos irrealistas? O presidente pergunta o que ele queria dizer com isso. David responde: temos um jeito. Uma certa pessoa pode nos informar das verdades que ninguém sabe, e através de meios irreais. Sim, estou falando da Madame Norma Selner. Assim como antes, ela irá nos guiar para a resposta certa dessa vez também. E enquanto isso, na Coreia, estava acontecendo as eliminatórias do torneio de atletismo nacional. Sun Jinwoo e sua equipe estavam ali, porém o monarca fica surpreso ao ver alguém. Aquele era um corredor, um homem que também iria competir, porém Sung o conhecia. Um dos corredores chama aquele cara e diz: ei Kim-Chul, você não está se aquecendo porque Kim-Chul acata aquelas ordens e suando frio Sung dizia em pensamentos: Iron. Sim, esse é Kim-Chul, que na outra realidade ele era um tanker de rank A. Ele tentou matar Sun Jinwoo, mas depois de ser morto, Kim-Chul se tornou um soldado das sombras, que foi rebatizado de Iron, o tanker mais poderoso do exército das sombras. De repente a equipe rival aparece e diz para o capitão do time de Sun Jinwoo: ei, Choi Tai-Wong, vocês estão na pior mesmo, hein? Não acredito que colocaram um novato em todas as corridas. Me falaram que o Wo Sang-in ficou descansando por alguns meses por causa de uma lesão, mas ele tá tão ruim que o novato virou o ace do time. O capitão então responde: vai ficar de queixo caído quando ver como o nosso novato é bom. O homem era o líder da equipe de Kim-Chul e ele falava: ao invés de melhorar sua corrida, ficou praticando para ser comediante agora. Na verdade, nós também temos um novato monstruoso, cumprimente eles. Kim-Chul estava suando frio. Ele dizia em pensamentos: impulso, um impulso avassalador, porque eu estou sentindo o impulso de
de me ajoelhar na frente de um cara que eu nunca vi antes e que tem a mesma idade do que eu. Será que eu estou com medo? Quintil gritava, não seja ridículo, eu estou bem. Seus companheiros de time ficam assustados e Quintil dizia em pensamentos, sem chance que eu ficaria com medo de um cara fraco desses, isso é impossível. Ele encara Sung Jin-woo e diz, ei, tá olhando o quê? Se quer me falar algo, então vamos para outro lugar. Os amigos de Jin-woo diziam, ei, vai ter uma briga antes mesmo das corridas. Jin-woo, vê se não mata ninguém. O capitão Choi fica nervoso e falava, ei, não vamos ver sangue nessa competição. Tente se segurar. Pense que está sendo bonzinho em poupar a vida de alguém e aguente firme, Jin-woo. Sung diz que não vai acontecer nada. Ele pede para seus amigos não se preocuparem. Eles confiam em Jin-woo e diziam, é melhor garantir que ele possa andar sozinho de volta, tá bom? Longe dali, Quintil segura Sung pela camisa e diz, ei, acha que eu sou uma piada só porque estamos vestindo uniformes escolares de corrida e na mesma competição? Enquanto isso, as sombras de Jin-woo diziam, é bom ver ele de novo. O Iron voltou. Bem-vindo de volta, Iron. Esses são Feng, Igris e Bero. Berion também dizia, meu rei, se deixar ele comigo, garanto que vou educá-lo para que nunca mais age assim. Quintil não conseguia ver as sombras e ele voltou a ser um humano quando Sung voltou no tempo, mas por algum motivo ele começa a chorar. O garoto não sabia o que estava acontecendo e se pergunta o porquê disso. Seu corpo treme por completo e ele fica de joelhos perante o seu soberano. Jin-woo pega suas coisas e dizia em pensamentos, agora que ele está vivendo como humano Quintil e não como um de meus soldados, não precisamos nos envolver tanto. Quintil pede para Sung esperar. Ele então pergunta, será que isso é o que chamam de amor? Quintil rasga sua camisa e Sung responde, eu estava imaginando que tipo de besteira você iria falar. De repente o monarca estala os seus dedos. Nesse momento memórias falsas são implantadas na mente de Quintil. Uma conversa onde Sung dizia, você tentou arrumar briga comigo, mas descobriu que eu sou filho do amigo de seu pai, e então preferiu esquecer tudo de ruim que sente contra mim. Vai viver mais gentilmente a partir de agora. Já que você era uma das pessoas que lutava para proteger este mundo, é melhor ter orgulho por isso. As preliminares do ensino médio estão prestes a começar. Os corredores vão para a pista. Enquanto isso, nos Estados Unidos, David Brennan vai até a casa de Norma Selner. Ela não era tão rica quanto foi na outra realidade. David diz que fazia bastante tempo que não via a Norma. Ela então dá as boas-vindas a ele. David pergunta se ela estava comendo. A casa estava com um cheiro bom. Norma Selner responde que na verdade outra pessoa foi ali antes. David então pergunta, é mesmo? Bom, irei direto ao ponto e partirei depois de dizer o que preciso para não incomodá-la. Norma então responde, eu já falei, não? Depois que aquela pessoa me procurou, não consigo ver mais nada. David pergunta se ela estaria falando novamente sobre o deus da morte. Norma sorri, ela serve um chá e diz, David, vou responder as perguntas que está para perguntar. Sim para a primeira pergunta e não para a segunda. David pergunta como ela sabe o que ele iria perguntar e Norma dizia, você quer saber como eu sei sobre suas perguntas sem poder ver o futuro? David, as respostas que quer de mim foram pensadas no passado. Eu simplesmente lembrei do passado que eu vi e lhe dei a resposta. David dizia, posso continuar te fazendo perguntas então? Norma responde, sim David, eu sei a identidade da pessoa que você está procurando. Entretanto, não irei lhe falar nada sobre ela. David fica surpreso e dizia, madame, você deve saber o que ele fez. Como pode falar algo tão irresponsável quando ele é alguém que pode ser uma ameaça ao nosso país? Vemos um pequeno garoto chegando naquele lugar. Ao que parece ele é filho de Norma Selner. Ela dizia, é exatamente por isso que não direi nada. Não viu aquele vídeo? David fica sério e diz, eu vi, um único humano bateu de frente com monstros perigosos e não hesitou. Aquele poder era tão forte que dá medo. Ele definitivamente salvou a humanidade. Norma continua, acredite em mim, se eu falasse que não é a primeira vez que algo assim acontece. David fica surpreso, algo assim aconteceu antes e está falando de como a humanidade enfrentou vários riscos de extinção, mesmo sem estarmos cientes. Talvez aquele homem seja o que ela disse.
David tremia. Ele vai embora, porém tem uma última pergunta. O homem que apareceu naquele vídeo pode garantir que ele não é perigoso? Norma responde que sim, eu posso garantir. David confia em suas palavras. Vou esquecer que ouvi que o conhece. Norma pede para David esperar. Ela fez alguns biscoitos e pergunta se ele queria comer. O homem diz que estava tudo bem. Ele brinca com o filho de Norma e diz que irá visitá-la novamente. De repente, quem aparece ali é ninguém menos do que Thomas Andre, que dizia: eu não gosto desse velho. Senhora, quer que eu ensine uma lição para ele? Sellner dizia: Thomas, não foi você que teve problemas depois de ser desqualificado como lutador. O Golias então pega os biscoitos para comer e diz: posso perguntar só uma coisa? Tem provavelmente muitas pessoas além de mim que morreriam em acidentes, especialmente em acidentes de trânsito. A quantidade deve ser bem alta, mas eu consegui sobreviver graças à sua profecia. Por que me salvou? Norma responde: foi porque você fez muitas coisas boas na sua vida passada. Thomas pergunta se realmente ele fez isso. O demônio do UFC está falando de mim, Thomas Andre, que todo mundo chama de demônio. O que aquele cara do vídeo fez para vir visitá-la? Norma Sellner sorrindo responde: ele salvou o mundo. Thomas dizia em pensamentos: tem vezes que não sei dizer se ela está brincando ou falando a verdade, por isso ela é interessante. Nesse caso, o que esse herói que salvou o mundo está fazendo agora? Norma simplesmente responde: eu não sei, talvez ele esteja aproveitando sua juventude por aí. Nesse momento vemos Sung Jin-woo encontrando Cha-Rain, que estava com seu pé machucado. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. As preliminares da corrida do ensino médio estão prestes a começar. Os corredores devem ir para a pista. Vemos as alunas se preparando. Aquela era a categoria feminina. Entre elas estava a Cha-Rain, uma prodígio da corrida. É dada a largada e as corredoras começam a se movimentar. Cha-Rain passa cada uma daquelas garotas. Ela se aproxima das primeiras colocadas e de repente também consegue ultrapassá-las. No último instante, Cha-Rain consegue atravessar a linha de chegada. Porém, após isso, ela estava do lado de fora do estádio. A garota tira seu sapato, seu pé estava doendo e ela percebe que acabou torcendo o tornozelo. Em pensamentos ela dizia: consegui passar da primeira fase das preliminares, mas vou conseguir correr o resto com esse machucado, que frustrante. De repente alguém se aproxima e pergunta: vai cobrir a sua ferida e continuar correndo? Cha-Rain fica surpresa, ela olha para trás, quem estava ali era ninguém menos do que Sung Jin-woo. Em pensamentos a garota dizia: um atleta do time de corrida, ele é do ensino médio. Sung se aproxima e diz: se ignorar a sua lesão e correr, pode passar um ano inteiro só fazendo terapia física. Se fizesse isso, iria acabar se tornando uma atleta de terceira categoria. Iria se arrepender dessa decisão o resto de sua vida. Só estou falando isso baseado em uma pessoa que eu conheço. Cha-Rain então percebe que aquele garoto tem um cheiro bom. Ela dizia: obrigado pela preocupação, mas eu... De repente ela sente uma dor no tornozelo. Sung pede para ela ficar parada um momento. Ele se aproxima e a garota fica com medo, mas de repente uma espécie de luz sai de sua mão. Sung Jin-woo começa a curar o ferimento de Cha-Rain. A garota se acalma e Sung dizia: você só tem uma chance. Corra sem nenhum arrependimento. Sung sorri, ele iria embora, mas ela pede para ele esperar. Com licença, nós já nos conhecemos em algum lugar antes. Sung Jin-woo fica surpreso, ele sorri, porém não a responde e apenas diz: vamos correr, se você correr contra mim e vencer, nem que seja uma vez, eu vou te contar. Cha-Rain pergunta: você está na divisão escolar, não é? Vi você correr, vi você chegando em primeiro lugar na corrida preliminar. Sung então responde: é mesmo? Então vou considerar que você desistiu. Cha-Rain dizia: se for assim, o recorde das preliminares está prestes a ser quebrado. Que tal me dizer a verdade quando eu quebrar esse recorde? Sung diz em pensamentos: antes ou agora, ela ainda é tão pura. Ele aceita aquele desafio. As corridas acontecem. Depois disso, as aulas retornam. Sung continua praticando corrida na escola. Ele vive sua vida normalmente, junto de seus amigos. E um dia, ao sair do colégio, ele se surpreendeu. Cha-Rain foi até ali para vê-lo. Após isso, Sung continua focado em seus estudos. Igris sempre o ajudava a cumprir as suas tarefas. Sung andava pela cidade à noite. Ele dizia em pensamentos: acredito que vir até aqui foi muito simples. De repente, o monarca vê uma roupa bonita em uma loja. Ele simplesmente copia aquele objeto. Feng dizia que seu soberano estava incrível. Sung Jin-woo para no meio da rua. Ele estava esperando por alguém. Sung já sentiu a presença dessa pessoa. E então começa uma contagem regressiva. 1, 2 e 3. De repente o monarca se vira e diz:
Então você veio mesmo. Tia Rain fica surpresa. Ela estava tentando assustá-lo, mas ao que parece, Sun Jinwoo tem olhos nas costas. Ela sabe que os estudos de Sun Jinwoo acabaram no mês passado e pergunta se ele iria para a universidade que queria. Você conseguiu uma boa nota, porque insiste em ir para aquela universidade? Sung então responde, uma bolsa total de estudos e a chance de estudar fora é um extra. Além disso, tem uma pessoa que tenho que ver lá. Tia Rain fica com ciúmes. Ela pergunta se essa pessoa seria uma mulher. Sung então diz, será que é? A garota fica nervosa e fala, você se lembra da nossa promessa? Sung pergunta qual promessa seria e ela responde, aquela que você prometeu, me responder tudo quando eu te vencesse numa corrida. Jinwoo responde que se lembra sim, e Tia Rain falava, por que não apostamos então? Vamos ver quem chega até a árvore de Natal primeiro. Sung pergunta o que ela vai perguntar por estar agindo assim, e ela responde que vai perguntar tudo. O que você pensa às vezes, se é uma garota ou um cara que você quer ver na faculdade, e se nos conhecemos antes daquela competição. Tia Rain sabia, ela tinha um sentimento de conhecer Sung antes daquele momento. O garoto fica surpreso com essa resposta. Jinwoo então sorri e aceita o desafio. Tia Rain então pega o seu cachecol e coloca em volta do pescoço do monarca. Ela dizia, Jinwoo, se você gosta mesmo de mim, não saia daqui. Tia Rain começa a correr. Sung não sabe o que fazer. Ele foi pego de forma desprevenida. Os soldados das sombras ficam surpresos. Igris dizia, mas o que? Nosso rei perdeu. E Belion falava, então tem vezes que nosso rei vai perder uma aposta valendo alguma coisa. Feng dizia, meu soberano, você errou. E Beru falava, meu rei, não é tarde demais, corra logo. Sung apenas observa Tia Rain correndo para a linha de chegada. Ele se lembra de quando a conheceu pela primeira vez, naquela outra realidade que foi apagada. Jinwoo sorri e lembra dos momentos que aquela mulher lutou por ele, além dos momentos felizes que viveram antes da guerra principal contra os monarcas começar, a noite em que viram uma estrela cadente e fizeram um pedido, além do último pedido de Tia Rain. Jinwoo, pode me prometer que irá me encontrar? Sung responde que sim, eu com certeza vou te encontrar de novo. Tia Rain chega até aquela árvore, ela venceu. Sun Jinwoo realizou a sua promessa, ele reencontrou sua amada. Sorrindo, ele se aproxima e diz, sombras, fechem os olhos todos vocês. Os soldados obedecem seu mestre e um passo por vez ele se aproxima daquela garota, a mulher que ele admira. Sun Jinwoo abraça Tia Rain e a beija enquanto a neve caía naquela linda noite de Natal. Somos levados ao mundo do repouso. Esse é o lugar onde as sombras de Sun Jinwoo descansam. Vemos vários castelos e catedrais dentro desta dimensão. Wyvern Kaisel presta suas saudações a Feng e outro soldado orc deseja bom dia ao general também. Feng então responde, bom dia, isso é o que eu queria dizer, mas não há dia e noite no mundo das sombras. Beru caminhava pelos corredores e ao se aproximar vemos que ele estava rindo. Nesse momento Feng dizia, você já deve ter terminado, Marechal Beru. O Marechal das Sombras Beru mostra o casaco que ele fez para o Lorde das Sombras e sorrindo ele falava, e agora então, o manto que parece exatamente a jaqueta que nosso Lorde usou alguns anos atrás. Feng pergunta como ele deveria pagar Beru por ter feito isso. O Marechal, enquanto ria, falava, como eu poderia ignorar o seu desejo de ficar parecido com nosso Senhor, contanto que esteja satisfeito e está tudo bem. Feng utiliza aquele casaco e agradece ao Beru. Eu gostei muito, tanto que quase ficou tentando forçar os soldados mágicos a usar um também. Beru pergunta se não era melhor Feng transformar o orbe da avareza em um cajado e usá-lo ao invés de apenas carregá-lo em suas mãos. Feng responde que essa é uma boa ideia. Ele convoca os anões de barba, que são os melhores artesãos, e confia seu orbe a eles. Os anões aceitam esse desafio. Ficaremos felizes em ter a chance de usar nossa madeira sagrada que nosso Lorde nos deu. Esse é o mundo do repouso. É infinitamente vasto, e já que tem cerca de 10 milhões de soldados vivendo por lá, todos estão se ajudando. Os soldados são fortemente ligados à mente do monarca, e quanto mais forte o poder do monarca, eles começam a se parecer cada vez mais com a mente do monarca. Em outras palavras, os soldados que desejam a destruição e trabalhavam por isso, começaram a aprender o lado humano das coisas.
As muitas emoções que os humanos têm foi uma experiência refrescante para encher os corações vazios com algo vivo. Soldados que dormem, que treinam, soldados que conversam e até soldados que se puxam pelo pescoço e gritam. Essas características inexistentes começaram a tomar forma e eles começaram a viver nesse mundo com sua diversidade. Obrigado, meu Lorde, por me convidar para um mundo que nunca imaginei. Eu adoro o meu soberano. O tempo passa e os anões finalmente terminam o cajado de Feng. Agora estava perfeito, tanto seu manto quanto seu cajado. De repente, sombras gigantes chegam até ali. O grande Marechal Berion os enviou. Feng fica surpreso. Então haviam soldados mágicos entre os novos recrutas. Que desperdício de músculos, usando magia com esse tamanho. Espera, tem algo que eu deveria falar. A partir de agora, vou descrever em detalhes o que conquistei durante a primeira batalha do nosso grande rei contra o Rei Dragão e cada conquista que tive nas fendas dimensionais. Então escutem bem. De repente, outra sombra chega até ali e interrompe o Feng. Esse era Igris que pergunta: por que estão de brincadeira aqui? Feng fica assustado e responde: quem se atreve a falar que estou brincando quando estou mostrando a grandeza do manto que lembra nosso Lorde? Quem é que... E de repente Feng percebe que era Igris que estava ali. Ele pede desculpas e fala que ama o comandante Igris. O comandante Igris diz ser grato pela lealdade do orc xamã. Feng pergunta o que Igris queria e ele diz: vai começar em breve. Não acha que todos os soldados acima do ranking general deveriam torcer por nosso soberano? Feng olha pela janela daquele lugar e então se assusta ao ver que esse era o momento em que Sung e Tiahain se reencontraram. Todas as sombras começam a comemorar e então Igris começa a se lembrar de seu primeiro encontro com Sun Jinwoo. O lugar em que conheci ele pela primeira vez foi em uma dimensão estranha criada pelo poder do monarca. Igris se lembra de Sun Jinwoo lutando contra os cavaleiros criados pelo sistema. Sua missão era testá-lo, isso porque seu soberano queria ver se ele era um humano digno de se tornar seu recipiente. Igris sabia apenas sobre essa missão, nada mais. Essa foi a ordem final que seu soberano lhe deu. Naquele momento ele assumiu que esse era o adeus de seu soberano e que seu rei, que perdeu o interesse na guerra depois de perdoar os governantes, teria motivos o bastante para mostrar tanto interesse em um humano insignificante. As ordens de seu rei são absolutas. Sem nem pensar em perguntar suas intenções ou tentar desencorajá-lo, ele só pôde responder que obedeceria suas ordens. Isso foi tudo o que pôde fazer. E então Igris ficou lá sozinho, naquela dimensão estranha, para testar as qualificações de Jinwoo. A maior parte dos seus poderes originais estavam selados. As pessoas desse mundo chamam esse tipo de dimensão de dungeon. A aparência de Igris era a forma que tinha antes de encontrar Ashborn. Não importa quantos poderes infinitos o mundo do repouso tinha, e pensar que poderia recriar os mesmos sentimentos que aquela época também. Aquele arquiteto, ele conseguiu criar esse estágio refinado usando os poderes de meu Lorde. Só esse nível de planejamento seria capaz de tornar o corpo daquele humano em um que possa, aos poucos, aceitar os poderes do soberano. Ele já chegou, posso sentir sua presença atrás da porta. Igris se senta no trono para esperar a chegada de Sun Jinwoo. Ele apenas dizia: venha, estarei esperando aqui. Mas de repente o comandante fica um pouco desinquieto e diz: isso não me faz parecer um pouco arrogante demais? Não é um pouco desrespeitoso? O humano que será testado agora tem a consciência do meu soberano dentro dele. Então é um pouco estranho me mostrar sentado no trono, na frente do meu Lorde. Então onde devo estar? Enquanto decidia como deveria esperar a chegada do possível sucessor de seu mestre, Sun Jinwoo acaba chegando naquele lugar. Ele abre os portões daquela sala, as tochas de fogo se acendem e Sung entra naquele local. Ele observava um trono vazio e atrás de uma das colunas vemos Igris que dizia: então ele é a pessoa escolhida por meu soberano. Mesmo se essa missão não fosse a última que me deu, não tinha intenções de ser negligente nesta batalha. Se ele for insuficiente, irá morrer pelas minhas mãos. Nesse momento Igris sai por trás daquela coluna. Ele carrega uma gigantesca espada em sua mão e dizia em pensamentos: muito bem, irei testá-lo, ver se você é digno desse trono ou não. Esse é o comandante Carmesim Igris. E assim a batalha de Igris contra Sun Jinwoo começou, porém Igris acha o resultado desapontador. Sung estava ocupado demais evitando sua espada, sem possuir o talento ou habilidade para superar as habilidades que Igris tinha antes de sua morte. Porém Igris percebe que Sung
cria um plano. Ao ver que sua adaga não poderia causar dano, ele resolve lutar com as próprias mãos. Ygritte dizia em pensamentos: ele está planejando me derrotar com as mãos nuas. Coragem impressionante para um humano. Gosto de seu olhar animado, mas ele tem as habilidades para bancar isso. Mesmo se esse corpo não for digno para meu Lorde, ainda irei honrar essa determinação. Ygritte luta com Sung, mas novamente é desapontador. Facilmente ele joga Jinwoo na parede. Ele é uma desgraça. Como esse frágil ser possui as qualificações para ser o corpo de meu soberano? Desista, humano fraco. Você não pertence a esse lugar. Ygritte mais uma vez joga Sung na parede. Dessa vez o garoto acaba caindo no trono daquele lugar. Ygritte se aproxima. Ele invoca sua lâmina e diz: irei agora dá-lo uma morte digna. Estava aliviado pelo fracasso do meu soberano pela primeira e última vez. Ele não possuía a qualificação para herdar o poder. Então o monarca Ashborn poderia continuar como meu rei por mais tempo. Irei arrancar sua cabeça e matá-lo sem dor. Ygritte mira o pescoço de Sung Jinwoo e ataca com toda a força. Porém algo acontece. Sung segura a lâmina daquela espada. Ygritte não podia evitar. Ele ficou surpreso, não pelo fato de que ele quebrou sua espada, ou pelo fato que ele bloqueou seu ataque, mas sim porque ele não desistiu da sua vida mesmo no fim. Naquele momento, Sung atacou o olho de Ygritte com sua adaga. O comandante se perguntava: vou ser derrotado assim por um humano muito mais fraco do que eu? Eu entendo agora, mesmo que só um pouco, o olhar dele pode lembrar o do meu rei. A diferença de força que tínhamos, como era um teste para confirmar suas qualificações, eu tinha um status muito superior aos dele, mas ainda assim eu perdi. Foi porque fui descuidado ou foi um milagre por sua tenacidade e por nunca ter desistido? Não tinha certeza se podia ficar feliz pela escolha de meu soberano ter sido correta, e então eu fui derrotado. Ygritte se lembra de quando derrotou os ursos de gelo. Naquele momento Sung o aceitou como um servo, e então houve alguns momentos em que se sentiu grato pela gentileza que sentiu dele. Para Ygritte, Sung é seu mestre, um amigo e companheiro. Ele lutou muitas batalhas ao seu lado e sua lealdade apenas aumentou. Ygritte sabia que seus sentimentos por seu antigo mestre começaram a passar e aos poucos começou a aceitar o seu novo rei. Mais tarde, seu exército ficou muito mais poderoso, após a Legião das Sombras original, que estava esperando por seu chamado na fenda dimensional aparecer. Berion, meu antigo companheiro, finalmente se juntou a nós. Mas a felicidade do nosso reencontro passou rapidamente. Berion começou a ser afetado por seu leal, mas feroz companheiro. Ygritte achou animador quando Berion derrotou Bero, mas como Bero fazia de tudo para agradar o mestre, Berion também começou a fazer isso. Quando construíram o castelo do monarca, Berion fez uma bandeira negra para colocar no topo do castelo. Sung castigou Bero, achando que essa ideia foi dele, mas rapidamente Berion assumiu a responsabilidade. Depois disso, a determinação dos soldados das sombras foi usada na batalha contra os monarcas. Nosso mestre, aos poucos, se tornou habilidoso em batalhas e ficamos muito mais fortes também. A batalha continuou, mesmo após o uso do cálice da reencarnação, e então em aproximadamente 30 anos, todos os inimigos foram aniquilados e apenas a Legião da Destruição restou. Naquela batalha, Ygritte enfrentou um dragão que dizia: Ygritte, você que foi uma das asas do exército das sombras, segue as ordens de um monarca humano, você não tem vergonha. Ygritte derrota aquele inimigo, mas em pensamentos dizia: ele estava certo, eu esqueci disso, porque meu tempo com meu novo mestre foi tão honrado. Vivi me esquecendo totalmente do meu antigo mestre. Desde quando ficou assim? Quando o meu antigo mestre começou a sumir da minha mente. Sung agora vivia uma vida normal, e após ele se encontrar com Jinchu, Ygritte falou: meu soberano, por que não falou a verdade para ele? Sung responde que a ignorância era uma dádiva divina, mesmo que criada por uma ferramenta divina. Ygritte entende aquelas palavras, a bênção do esquecimento. Ele não precisava pensar muito sobre isso. Ygritte não esqueceu seu antigo mestre, apesar de que Iron e Grid voltaram a ser humanos, seus espíritos não desapareceram, mas eles esqueceram de tudo e vivem suas vidas normais. Ygritte ainda está próximo ao seu mestre. Seus sentimentos por ele agora estavam conectados ao seu Lorde atual. Sou um cavaleiro, a espada de meu soberano, uma das asas que lidera o exército das sombras. Ygritte continua ajudando o seu senhor, mesmo que de outra forma, ajudando Sung nos estudos, agora que vivem um tempo de paz.
Ele se perguntava quem ajudaria meu mestre além de mim, o grande Marechal Belion, que tem apenas tamanho, ou o comandante Beiro, que é só um inseto, não importa o quão esperto seja. Só eu que me graduei na Academia de Cavaleiros com as melhores notas posso ajudar o meu rei. Sung também incentivava Ygritte em estudar e aprender ainda mais. Isso era desafiador. Ygritte entende que ainda lhe falta disciplina e por isso irá trabalhar muito mais, aprender para acompanhar seu mestre e rei em qualquer campo de batalha. Com isso, sua vida e glória irá continuar um pouco mais. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Portal, esse é um buraco enorme que atrai os monstros. Quando se mata o boss do portal, você precisa sair de dentro de 1 hora. Mas o pai de Sung Jin-woo não conseguiu e ele dizia: fiquei preso dentro da fenda entre dimensões. Os governantes me contataram enquanto eu estava nesta situação e confiaram sua força a mim para parar os monarcas. Finalmente o fragmento de luz mais brilhante me deu uma nova ordem: proteja o monarca das sombras. Vemos o momento da morte de Sung Yuan e ele revela para seu filho que foi por isso que o ajudou. Eu não queria te mostrar como estou, me desculpe. Em seus pensamentos finais daquela realidade que foi apagada, e o Juan se surpreendeu ao ouvir de seu filho: eu senti saudade. Ele olha para Sung e com lágrimas nos olhos responde: eu queria te ver a todo tempo, você cresceu muito. Esse foi o abraço de Sung Yuan em seu filho Jin-woo. Apesar de quererem conversar um pouco mais, de querer estar ali com seu filho, seu corpo já estava no limite e acaba se desfazendo. E o Juan se desculpa por não conseguir ser um bom pai, porém essas são memórias de uma realidade que foi apagada, um futuro que foi modificado. Voltamos àquele dia que Sung voltou a ser criança. Sua mãe perguntava se ele já havia acordado e Jin-ah corria pela cozinha. Sung fica surpreso ao ver o seu pai, que sorria ao ler o jornal. Jin-woo chorava e seu pai perguntava o que aconteceu. Ele revela que teve um pesadelo, porém nesse momento, parte dessa cena não foi mostrada por completo. Ao ouvir aquilo, Sung e o Juan também segura suas lágrimas. Ele coloca sua cabeça entre o jornal e chora silenciosamente para que nenhum de sua família perceba. O pai de Jin-woo ainda tem as lembranças da realidade que foi apagada. Algum tempo se passa após Sung retornar da fenda dimensional e derrotar os monarcas. O pai de Jin-woo vai até um bar e pergunta para o enviado dos governantes: qual foi a decisão de meu filho? O homem então responde: o monarca das sombras decidiu permanecer neste mundo. Ele disse que cada minuto e segundo neste mundo é muito precioso. O monarca das sombras, ou melhor, o seu filho, vai continuar escondendo isso dele? E o Juan responde: ele não quer que ninguém se lembre do passado. O enviado dos governantes sorri: tal pai, tal filho. Quando eu sair, não haverá mais nenhuma intervenção dos governantes. Com isso, vai ser realmente o fim. Aqui nesse mundo foi divertido. Meu coração estava acelerado enquanto esperava o monarca das sombras para ver quais seriam seus resultados. Os governantes estão demonstrando gratidão não só ao monarca das sombras, mas também a você, Sung Yuan. Tem algo que possamos ajudar? Nesse momento, o pai de Jin-woo sorri e diz: minhas memórias. Pode apagar minhas memórias do passado? O homem responde que sim, isso é possível, mas por que você escolheria isso? E o Juan então responde: é muito difícil continuar fingindo na frente de um filho com uma percepção tão grande. E eu quero me tornar um pai comum, que se preocupa com seu filho. Para mim, o Jin-woo não é o monarca das sombras, ele é apenas o meu filho. O homem entende aquele pedido, seus olhos começam a brilhar, ele concentra uma poderosa luz em sua mão e dizia: quando sair dessa cafeteria, todas as memórias da linha temporal perdida serão apagadas de sua mente. Apesar de que não poderá se lembrar, rezo para que tenha um futuro pacífico. O homem vai embora e deixa o pai de Sung Jin-woo para trás. Enquanto isso, vemos algumas pessoas comemorando em um restaurante. Entre aquelas pessoas vemos um jovem que estava preocupado. Esse é Yo Jin-ho, que dizia em pensamentos: não consegui nem comer porque estava ansioso demais. É minha primeira vez em uma festa de calouros. Mas o que é isso? Apesar de ter vivido bem como segundo filho de uma família relativamente rica, esse restaurante é extremamente familiar para mim. De repente, um dos veteranos se aproxima e diz: ei, Jin-ho, anime-se, vão pensar que estamos te ameaçando assim. Jin-ho fica assustado e diz para não se preocuparem. O veterano falava: é isso que você tem que parar de fazer, isso é coisa antiga já, pode ficar relaxado perto de mim, mas só por via das dúvidas, tome cuidado com os outros veteranos. Tem um assustador na nossa especialização. Jin-ho fica com medo e o homem falava: sabe, ele não é do tipo que esquenta com os calouros, mas o carisma dele é meio louco.
Jin-Ho se pergunta se esse cara poderia ser comparado ao seu pai. O veterano também fala de uma garota que ficou famosa como modelo dos atletas. Jin-Ho conhece essa garota, seu nome é Cha-Rain. O homem responde que é isso mesmo. De qualquer forma, você conhece ela, não é? Ela é a namorada desse veterano. Aí vem ele. As pessoas começam a cumprimentar Sung Jin-Ho. E o veterano que estava com Jin-Ho dizia: de qualquer forma, porque não tem ninguém vindo para a nossa mesa. Talvez eu deveria ir para onde as calouras estão. De repente os dois se assustam. Sung Jin-Ho senta naquela mesa. O veterano fica com medo e diz que vai dar uma olhada nos outros calouros. Devido àquela reação, Jin-Ho começa a tremer. Ele suava fio e se pergunta por que Jin-Ho sentou na sua frente. Sung pega um copo e dizia: beba um pouco. Jin-Ho pega o copo e bebe tudo muito rápido. Ele não é muito bom bebendo álcool, mas esse cara era assustador. E estranhamente, Jin-Ho se surpreende. Aquilo é cidra. Sung enche seu copo e responde: você não aguenta nem sequer um pouco de licor. Por que está pensando em álcool? Vai beber isso comigo. E Jin-Ho: por que você está me chamando de veterano? Me chame de irmãozão. Jin-Ho fica surpreso. Sung pergunta se ele não quer fazer isso. E Jin-Ho responde: não é isso, irmãozão. Nesse momento, ele se pergunta por que aquela forma de falar saiu tão naturalmente. E antes disso, ele não se lembra de ter se apresentado para Sung Jin-Ho. Então como ele sabia seu nome? Sung propõe um brinde e Jin-Ho fica feliz. Essa é a comemoração de uma nova amizade, ou melhor, a comemoração do reencontro entre irmãos. O tempo passa mais uma vez. Vemos Sung Jin-Ho andando pela cidade. Ele atende o telefone e era Jin-Ho, que dizia: ei, irmãozão, por que não veio para a sala de departamento hoje? Sung responde que tinha algo para fazer. Algo importante aconteceu. Então estou confiando em você para ser minha cobertura na aula da tarde. Jin-Ho responde: mas o que? Você é bem popular entre os professores, então não posso ir por você. Onde que você tá mesmo? Sung fala que estava em um passeio para o hospital da universidade. Jin-Ho pergunta por que ele estava indo para este hospital que não tem nada a ver com sua escola. Sung diz que confia em Jin-Ho e desliga o celular. Logo à frente vemos alguém que se aproxima. Aquela garota era ninguém menos do que Lee Ju-hee. No tempo perdido, ela era uma healer de rank B e gostava muito de Sung Jin-Ho quando ele ainda era um caçador de rank E. Em pensamentos, a garota dizia: foi bom que consegui entrar em uma faculdade de CEO, mas imagino se meu sotaque de Busan é meio óbvio demais. Já é difícil falar normalmente, porque o departamento de enfermagem usa tanto o inglês. Ela passa por Sung Jin-Ho e de repente diz: com licença, nós já nos conhecemos? Sung sorrindo responde: não. Ele continua seu caminho e deixa Lee Ju-hee para trás. Ela fica um pouco confusa e observava aquele garoto. De repente a garota se pergunta por que do nada falou com alguém que nem sequer conhece. Ela segue seu caminho e diz em pensamentos: me pergunto se ele pensou que eu estava tramando algo, ou talvez tenha entendido errado e pensou que eu estava chamando ele para alguma coisa estranha. Jin-Ho fica feliz ao ver que sua antiga amiga estava bem. Vemos então o interior daquele hospital. Vários seguranças estavam protegendo um dos quartos. O médico entra naquele lugar e o homem doente dizia: poderia me ajudar a levantar? O médico ajuda e avista um tipo de poção ao lado de sua cama. Ele pergunta: presidente, o que é isso? O homem enfraquecido responde: um jovem me visitou e me deu isso. É algo bem misterioso. Meus guardas estão mantendo uma vigia pesada no meu quarto, mas ele conseguiu deixar o frasco sem ninguém notar. Porém, o que o jovem me explicou foi muito mais inacreditável. Em uma linha do tempo perdida, eu lutei contra monstros ao lado desse jovem, e agora ele veio trazer um presente como um agradecimento. Depois disso, ele sumiu como uma miragem, como se nunca estivesse estado aqui. Aquele jovem disse que se eu bebesse, minha doença seria curada na hora. O homem começa a rir e o médico preocupado dizia: presidente, não pode estar acreditando em algo assim. De repente nós vemos quem é esse homem. Seu nome é Go-gun-hee. O presidente Go-gun-hee responde: eu estou cansado. Quem liga se isso for mentira? Deixe-me te perguntar uma coisa. Se eu não beber isto, quanto tempo ainda me resta de vida? O médico fica sem palavras. Go-gun-hee, naquele momento, segura em suas mãos a poção de cura mais poderosa que já existiu. Essa é a água da vida. Ele dizia: se algo aconteceu comigo depois que eu beber, então coloque isso na minha tumba. Presidente Go-gun-hee lutou bravamente contra sua doença até o fim e agora descansa aqui. Go-gun-hee abre aquela poção, ele a toma até o fim e se deita novamente. Ele diz que iria descansar.
Ele diz que iria descansar. O médico deseja um bom descanso ao presidente e diz: se houver algum problema, por favor me chame imediatamente. Ele vai embora daquele hospital e nesse momento Gogum-Rei descansa. Pouco tempo se passa e o presidente acorda. Ele estava conseguindo movimentar seus braços. Seu rosto não estava mais pálido. Gogum-Rei dizia: parece que a luz do sol ainda está quente demais para o inverno chegar. Esse não era o fim. Gogum-Rei sorri. Aquele garoto misterioso falava a verdade. Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Comente o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final e até a próxima.